Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é sempre um prazer muito grande ministrar na casa do Senhor, com muito medo, sempre, com muito temor e tremor, que o Senhor me conceda nesse momento a iluminação, o Espírito, a graça suficiente para que aquilo que for ministrado aqui nessa noite haja proveito em cada coração. Quero aproveitar que estou de pé, pedir também as orações dos irmãos por um grande amigo nosso que enfermou sexta-feira, teve um AVC, graças a Deus foi operado, está bem, pastor Sidney Antônio Galóis. Tenho pouco tempo aqui em São Pedro Aldeia, mas esse pouco tempo é o suficiente para que a gente possa amar as pessoas. Eu amo muito esse pastor, me apoiou de uma maneira muito, muito linda, ali no Ministério da Família de Deus do Porto, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, debaixo também da bênção que ele dispensou para mim e minha esposa. Já que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, no capítulo, acho que ele está aqui, né? Olha só, Atos 1:8, muita tecnologia, vou tentar ministrar da melhor maneira possível, porque falar de missões não é muito fácil, não. Parece que é fácil, mas não é não. Assim diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ainda, vou pedir aos irmãos que abrem Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos todos repetir só esse texto. 1, 2, 3 e... Aviva, ó Senhor, a tua obra. Poder se sentar. Irmãos, quando nós falamos em missões, eu não tenho muita intimidade para falar, ou autoridade para falar de missões estrangeiras, porque nunca o fiz, mas pelo nosso país, alguns lugares. Glorifico a Deus pela oportunidade de poder falar sobre missões. Muitos pensam no Brasil como apenas um celeiro de missionários, mas ele é também um grande campo missionário. Foi por isso que eu coloquei o tema até os confins do Brasil. Eu me preocupo muito, e quando eu ouço os ministros missionários, quando eles vêm à nossa igreja, seja aqui ou outro que eu pertenci, e que nós tivemos a honra de dirigir, sempre que quando nós convidarmos uma pessoa para ministrar no culto de missões, a primeira preocupação era essa: Deus te chamou para missões, você se prepara, porque Deus vai te enviar para a África, para a Europa, para a Ásia, enfim. Dificilmente eu ouvia alguns missionários informarem que dentro do nosso país precisa de missionários. E eu vou ser mais detalhista. Dentro de São Pedro de Aldeia precisa de missionário. Precisa de pessoas, e aqui nós estamos falando de pessoas que querem, que sentem e que ardem no seu coração o desejo de ganhar almas. Como disse, já foi dito aqui exaustivamente, todos nós somos missionários, com certeza. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou já
nos comissionando alguma coisa, e esta alguma coisa é ide. E não é um pedido, isso não é uma... Olha, se você quiser, você vai, prega o meu evangelho, tá? No dia que tiver de folga, faz isso. Quebra esse galho para mim, Jesus falando com a gente. Está escrito aqui. Uma Bíblia que eu arranjei, está escrito, olha, quando vocês quiserem, tivesse uma folguinha, vocês podem ir lá pregar o evangelho. Uma Bíblia que eu li. Mas nessa aqui não, nessa aqui está dizendo no imperativo. Ide por todo mundo. E ide é ide. Não tem como amenizar isso. Eu sei que existem tribos indígenas não alcançadas, comunidades ribeirinhas isoladas, grandes centros urbanos como favelas e populações em vulnerabilidade social e espiritual. O Brasil, irmãos, é religiosamente diverso. Catolicismo, espiritismo, religiões afro-brasileiras, islamismo e muitos sem religião. Bendito seja o nome do Senhor que desperta a tua igreja e que hoje nos traz aqui para ser despertado. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando somente para vocês, estou falando para mim. Foi uma preocupação tremenda quando tomei conhecimento que ia ministrar no dia de hoje. Falei, meu Deus, e missões? O que eu vou falar de missões? Nunca viajei para missões para a África, nunca viajei para a Ásia, não viajei para lugar nenhum, só viajei aqui para a roça. Então, eu posso incluir isso como missões? Posso, então, está aí. Então, irmãos, o crescimento de grupos não cristãos em grandes cidades e o avanço de seitas e ideologias que as aproximam das religiosidades e que as afastam do verdadeiro Deus está em progresso. As pessoas não temem mais. As pessoas não estão nem aí para o evangelho. Elas estão preocupadas com os seus desejos carnais, com a sua vida sendo levada como a canção aí de fora, deixa a vida me levar. Mas, na realidade, existe e deve existir uma preocupação da igreja em resgatar essas vidas. A Bíblia diz em João 4,35, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe o que significa isso? Que está chegando o tempo em que o verdadeiro dono da fazenda virá recolher a sua produção. E a igreja está de braços cruzados. O que mais estamos falando aqui nesta noite é saia do conforto das quatro paredes e comece a falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Conheci duas pessoas, pode ter outras, obviamente, mas eu conheci essas duas porque convivi com elas. Duas pessoas que, ao saírem, eles evangelizavam até poste. Uma delas dorme no Senhor, os dois já dormem no Senhor. Um é o pastor Genesi Leal, lá de Saracuruna, excelente evangelista, e outro, meu sogro, José Silva. José Silva saía com os bolsos cheios de folheto para o trabalho, para a igreja, para o médico. Ele entrava no consultório médico, a primeira palavra não era bom dia nem boa tarde. O doutor já conhece Jesus? Essa era a pergunta. O senhor já ouviu falar de Jesus? Ele fala grosso, mais grosso do que eu. Essa era a pergunta. Essas pessoas estavam preocupadas com alguma coisa que iria acontecer no futuro, e nós devemos estar preocupados também, porque nós vamos chegar diante do trono de Deus e devemos apresentar alguma coisa, porque Ele vai perguntar, o que você fez? Como estão as tuas mãos? O que você fez? O que você trabalhou? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, amados, foi chamada para servir, ser sal da terra, luz do mundo, e alcançar os perdidos com o amor de Deus, tanto os de perto como os de longe. Nós recebemos o privilégio e a prioridade na evangelização dos povos.
Agora, Romanos 10, 15 vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas de coisas boas. É tempo, amados, de olhar ao redor e perceber que os campos estão prontos para a colheita. E na dependência de Deus e na força do Espírito Santo, pôr a mão no arado. E a Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu glorifico a Deus. A missão começa aonde estamos. Por isso lemos o primeiro texto: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Aonde? Em Jerusalém. Aonde está a tua Jerusalém? Como é que é aqui? Não sei, bairro Fluminense, bairro Botafogo, bairro Boqueirão, bairro do Porto. É a minha Jerusalém. Comum, minha Jerusalém. É a tua Jerusalém, onde você mora, onde você está localizado. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém e até os confins da terra. Jesus disse que seríamos testemunhas em Jerusalém, ou seja, em nossa própria terra. Primeiro, diga, primeiro, em minha terra. Como disse o pastor Robson, sempre pegando os ganchinhos, né? Começou pela casa da sogra, e está aí, a bênção nas mãos dele. O missionário não é apenas aquele que vai para a África, ou Ásia, Europa. É também aquele que vai para a periferia, para o sertão, para a aldeia indígena, ou para a cidade do interior do Brasil, onde não há igreja evangélica. Vocês acreditam que tem lugares no Brasil que não tem uma igreja evangélica? Pois tem. Romanos capítulo 10, 14 diz, eu vou repetir: como, pois, invocarão aquele a quem não creram, em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? O Brasil precisa de missionários comprometidos. O desafio da missão no Brasil envolve capacitação. E não existe escola melhor para treinar missionário do que a sua própria igreja. Quando eu estava aqui hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, vai aqui o nosso anúncio, o anúncio da EBD. Eu falei com a minha esposa: que bom se toda a igreja, olha, irmãos, se toda a igreja estivesse aqui de manhã, para assistir, para participar do maior seminário bíblico já existente na face da terra, EBD. É lamentável que nós deixamos a EBD de lado, da parte da manhã do domingo. Eu acho interessante. É o dia que nós temos de folga. Pastor, mas é o dia que eu tenho para lavar roupa, para lavar o carro, lavar a roupa. Irmãos, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas. É maravilhoso. E a escola que capacita e treina obreiros chama-se EBD. A gente pode fazer com a escola de obreiros aqui. É importante, importantíssimo. Mas não tem escola melhor para treinar obreiro do que a escola bíblica dominical. Está aí o meu convite aos irmãos que ainda não têm o hábito de estar na escola bíblica dominical. Desafio da missão no Brasil, ela envolve capacitação, sustentabilidade. Missionários precisam de apoio financeiro e espiritual. Martinha disse aqui, para sustentar pessoas. A nossa irmã falou sobre isso.
Para sustentar missionário, precisamos de verba. Ninguém sustenta, irmão, vou orar por você e deixa ele com fome. Já tive o desprazer de assistir isso. Como pastor de igreja, já tive o desprazer de visitar missionário e eles dizerem para mim: pastor, eu estou passando necessidade, eu tenho que vender ovos, tenho que capinar na carroça para poder me alimentar. E foi enviado pela igreja. O Brasil precisa de missionários. A igreja tem que ter responsabilidade e ajudar aqueles que estão no campo. Desafio da missão no Brasil envolve a presença. A igreja precisa sair das quatro paredes. Eu glorifico a Deus pelo evangelismo que nós fizemos aqui na praça, um dos primeiros que eu participei, né? E glorifico a Deus. Hoje, quando eu fui para minha casa, na parte da tarde, passei pelo Boqueirão, numa pracinha, que tem lá no final, perto do colégio, e eu vi os irmãos louvando ao Senhor Jesus, cantando em praça pública. Eu falei assim: meu Deus, há quanto tempo a gente não ouve e não assiste igreja fazendo culto ao ar livre no domingo à tarde? E lá estavam os irmãos, eu não vi quantos, eu só ouvi o som. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que é a formosa luz de Deus que brilha em ti, e serás feliz assim. Estavam cantando. Eu falei com o Leandro: olha, há tempos que a gente não assiste isso. Nós temos missionário aqui na igreja Família de Deus aqui da estação. Temos. A gente conhece aqui o pastor Jailton, missionário. Quem conhece o pastor Jailton aí? Levanta a mão. Pouco. Mas quem conhece o pastor Júnior? Quem conhece? É o mesmo. 18 anos no comum. Começou do zero. E hoje o Senhor tem lá uma congregação adorando a Deus. Quem pode glorificar a Deus e aplaudir ao Senhor por isso? Missionário. Quem conhece aqui? Missionária Rosa. Quem conhece? Levanta a mão aí, quem conhece? Missionária Rosa. Tive o prazer de ir com ela e o pastor Robson a um dos trabalhos mais difíceis de ser realizado: visitar um centro de recuperação. É uma missão. Toda quinta-feira, irmã Rosa parte aqui da estação e vai lá para não sei aonde, nem sei o nome daquele lugar, para visitar aquelas pessoas que estão alijadas da sociedade. Diante de inúmeros desafios, irmãos, missionários que se apresentam, um deles é formado pelos grupos minoritários ou minoritários menos evangelizados do nosso país. A Associação de Missões Transculturais Brasileira reconhece esses grupos como segmentos menos evangelizados do Brasil, sendo 7 deles socioculturais. Ou seja, aí vamos lá, vamos tentar aqui, né? Grupos minoritários menos evangelizados em nosso país, reconhecido pela Associação Transcultural Brasileira, ATM, uma associação de evangélicos que formam e trabalham com missionários em todo o país. Os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, sertanejos, os quilombolas e os diásporas ou imigrantes e os deficientes auditivos e os sócios econômicos. São 8 classes de pessoas que a gente, às vezes, passa, desculpe o termo vulgar, ou o termo coloquial, passa batido. A gente só ouve os outros falar, mas não se envolve. Eu glorifico a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade de estar falando sobre eles. O primeiro grupo, os indígenas, no Brasil,
Eu tenho que... Falar de missões e não trazer estatísticas, irmãos, é chover no molhado. Mas os irmãos têm que entender essa realidade. No Brasil, 344 etnias que falam 181 diferentes línguas, e dessas 164 etnias ainda são consideradas não alcançadas, e 99 continuam sem nenhum engajamento na igreja. Dezenas de povos sem a presença de missionários, sem o conhecimento do Evangelho. Essas etnias com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo estão espalhadas por todo o país, com maior predominância nas regiões do Norte e Nordeste. E há dezenas de etnias com as portas abertas, aguardando quem queira ir, mas não tem havido disponibilidade. Indígenas, ribeirinhos, estão distribuídos pelas centenas de rios e igarapés, e não há, ou há na bacia amazônica, a maior concentração de ribeirinhos do país, com cerca de 37 mil comunidades. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica preso no nosso mundinho, no nosso mundinho. Eu, por exemplo, sou muito ligado a Saracuruna. Já ouviram falar desse nome, Saracuruna? Existe, lá em Caxias. Sou muito ligado a isso, Saracuruna. Meus filhos moram lá, dois moram lá. Então, sou muito ligado a esse mundinho. São Pedro, Saracuruna, São Pedro, Saracuruna. Mas eu não tenho preocupação nenhuma com os ribeirinhos. Sabe por quê? É Amazonas. Não vou lá. Em um raio de 100 quilômetros dessas principais cidades, a maioria dessas comunidades, irmão, já foi alcançada. Os maiores desafios encontram-se em áreas mais distantes e com acesso mais difícil. Apesar de ótimas iniciativas existentes para o alcance desses grupos com o Evangelho, estima-se ainda que quase 1 milhão de ribeirinhos com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Está pesando para você? Está difícil? As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas em cerca de mais de 5 mil comunidades. Esses dados não são antigos, são dados do IBGE, do censo do IBGE de 2024. Temos mais uma turma que a gente não vê muito aqui, por exemplo, aqui em São Pedro a gente não vê, mas tem os ciganos. Esse é um outro grupo de pessoas. Ainda que generalizado apenas como ciganos, existem diversas etnias desse povo ao redor do mundo, e no Brasil nós temos a presença de 3 grupos predominantes, os Calon, os Hung e os Sinti, todos com a língua e costumes e cultura distinta. Há cerca de mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, sobretudo de etnia Calon, que estão espalhados por todo o território nacional, em bairros das grandes e pequenas cidades e nos diversos acampamentos em constante êxodo. Há pouquíssimo envolvimento de missionários para alcançar esse segmento. Apenas 1% da população cigana se declara crente ao Senhor Jesus. Você não conhece cigano? Quem conhece cigano aí? Levanta a mão. O pessoal andarilho, troca, vende, dá a volta em todo mundo, é assim que funciona. É conhecido por volteiro, né? Troca, pinta cavalo de zebra, de burro, e a pessoa vende, a pessoa vai, da primeira chuva, perdeu a tinta, pronto, já é. Mas são conhecidos, são pessoas que precisam ser alcançadas. Vamos em frente. Sertanejos. Quem é do Nordeste aí, né? Sabe disso. A presença evangélica entre os sertanejos cresceu significativamente nos últimos anos, mas a evangelização continua sendo um grande desafio, com milhares de sítios e povoados ainda não alcançados. Nos últimos 10 anos, centenas de assentamentos entre os sertanejos têm tido
a aproximação da igreja brasileira, motivo de louvor a Deus. Contudo, estima-se que ainda existem mais de 6 mil assentamentos sem a presença do Evangelho. Terrível isso, irmão. É ou não é? A gente está bem aqui. Estamos ou não estamos, pastor? Bem aqui. Cheio de igreja. Tem uma igreja do lado da outra, aqui. É uma maravilha. Lá no sertão está faltando igreja. Vamos em frente. Os quilombolas. Quilombolas são formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas remotas nos últimos 200 anos e estão em todas as regiões do Brasil, com maior predominância na região Nordeste. Elas estão em quase todos os estados, exceto no Acre e Roraima, onde não há comunidade certificada pelo governo. Atualmente, olha só que coisa horrível, atualmente, 7.666 comunidades quilombolas com essa certificação, e 8.441 localidades quilombolas no Brasil. Só no Nordeste existe 5.386 localidades de quilombolas. A predominância é no estado da Bahia, com 1.046 localidades. Estima-se que 1.000 a 2.000 comunidades permanecem ainda sem a presença da Igreja de Cristo. São dados do IBGE, do censo IBGE de 2024. Em 2012, eu tive o privilégio de visitar em missões Morro do Chapéu, na Bahia, onde fica o quilombola de Velame, o quilombo de Velame. E é interessante conversar com aquelas pessoas. Ao chegar naquele lugar, junto com outros irmãos, obviamente, as pessoas fugiam da gente, ficavam escondidos. São pessoas de baixa estatura, né? E eles ficavam nas casinhas feitas de sapé, e eles se escondiam atrás da porta. A gente queria falar com eles, era difícil, ficavam escondidinhos, olhando a gente assim, desconfiados. Pensavam, sei lá o que eles pensavam, mas estão lá para ser alcançados. Estão lá. Os deficientes auditivos. Eu glorifico a Deus porque aqui na igreja nós temos aqui o pessoal da Libra, né, que fala para os pessoal que não ouve. E seria importante manter essa comunicação até durante as mensagens. Seria muito importante, porque do outro lado, lá no vídeo, tem muitos que assistem e não entendem nada, porque não ouvem nada. Então, Libras é muito importante. Os deficientes auditivos são considerados um povo distinto, que compartilha da mesma língua, cultura e normas de comportamento. Segundo os dados de IBGE de 2016, há no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e dificuldade de comunicação, e que totalizam 6,7% da população brasileira. Nos últimos anos, irmãos, a Igreja de Cristo tem se esforçado para envolver de forma efetiva em alguns projetos de alcance dessas pessoas, ou das pessoas com deficiência auditiva. Além das iniciativas da tradução da Bíblia para a língua de sinais, mas ainda há pouquíssimas ações intencionais direcionadas para esse segmento. Menos de 1% desses deficientes declaram a sua fé no Senhor Jesus. Viu como é que falar de missões não é muito fácil? Mas está tocando. Está batendo fundo. Eu venho aqui cantar, glorificar, venho aqui louvar, que maravilha. Entro às 6h30, saio às 8h30. 8h30. Saio às 8h30. Vou para casa, faço um lanche e vou dormir. Amanhã cedo, novo dia. À noite eu venho para o seminário. É assim que funciona a minha vida. Mas não é assim que deve funcionar. Eu devo ter preocupação com esses detalhes.
Porque a igreja nasceu, não foi para isso, a igreja nasceu para divulgar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. E o que é que você tem feito em favor dessas pessoas? Estou correndo, que é para a gente não ficar muito tempo aqui. Eu falei sobre isso, né? Então, vamos lá. Agora, o 8º segmento, os mais ricos e mais pobres. Esse segmento não é um sociocultural, como os demais, mais socioeconômico. Ele é dividido em 2 extremos, os mais ricos e os mais pobres, e os mais pobres dos pobres. Segundo os dados do IBGE de 2012, isso é antigo, hein? A presença evangélica é expressiva nas escalas econômicas que encontram-se entre os 2 extremos, porém sensivelmente menor nas pontas. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélico entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. Agora, o que diz a Bíblia a respeito disso? Provérbios, capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre têm algo em comum. O quê? O Senhor é o Criador, tanto de um quanto do outro. Ambos merecem ser alcançados. Se eu não posso ir na casa do general, do brigadeiro, seja lá da autoridade que for, alguém trabalha perto dele. Fale do amor de Cristo para ele também, porque ele pode ter dinheiro e pode não ter Jesus. Ele pode ter o conforto dessa terra, mas não ter o conforto espiritual. E já foi dito aqui 1000 vezes isso. Quando nós falamos em prosperidade aqui na igreja, nós não falamos em dinheiro, nós não falamos em bens materiais, falamos em prosperidade espiritual, conforto, tranquilidade, sossego. Temos aqui algumas profissões diversas, e entre elas a minha. A minha profissão exige de mim calma, e eu não sou tão calmo, eu sou 320 ou 440. Quando eu saía de dentro do meu quartel para atender um chamado, a primeira coisa que a gente tentava enxergar era se a fumaça era preta ou branca. Sou bombeiro. Eu saía dentro do quartel central, já saía 1000 por hora, caminhão gritando, sirene, aquele negócio, aquele desespero todo, aquele comboio, e a nossa preocupação na viatura era, será que a fumaça é preta ou branca? É preta ou branca? Porque se a fumaça for preta, a coisa está feia. O incêndio é grande. Eu creio que na PM, na Polícia Militar, também não era diferente. Quando o camarada sai para diligência, não sai para ganhar bolo. Não sai para ganhar, eu preparei aqui uma mesa de pudim para vocês. Não, ele preparou foi bala. A polícia tem esse problema, irmão. Agora, se esse camarada não chega com tranquilidade no local, o que ele faz? Mata até os companheiros. Experiência própria. Eu fui corneteiro no quartel central do Corpo de Bombeiro. Na minha época não tinha radinho para ficar comunicando com o oficial, nem com os bombeiros na linha de fogo, não, era na corneta. Sabe? E a gente gritava, tocava na corneta, perigo iminente, e tinha que correr, porque a parede ia cair sobre o bombeiro. E toca perigo iminente, eles corriam, saíam do local, para pedir uma ferramenta na corneta. Traz uma pá, uma enxada, um gadanho, enfim. Toda a ferramenta era na corneta, não tinha radinho, não. Passou a ser bobeira de quando? De 1978. Não era tão longe, não, hein? Pouco tempo atrás. Era assim que funcionava. Agora, você já pensou, eu, corneteiro, do lado do oficial de dia, oficial comandante de socorro, o incêndio tremendo, como foi na Rio Branco, pegamos um grande incêndio, no edifício da Rio Branco, e o oficial dizia, Mendonça, toca perigo iminente, eu estou nervoso, eu estou com medo, eu estou descontrolado, como é que eu vou tocar? Morria todo mundo. Sabe o que é isso?
tranquilidade, paz. O que nós estamos pregando aqui nesta noite, irmão, não é para apavorar ninguém, não. É para dizer a você, olha, tenha paz e segurança naquele que te chamou para essa batalha. Você pensa que não pode, mas pode. O Senhor está contigo em toda e qualquer situação que se levante. Aleluia! Você é um missionário. Tem que ter tranquilidade para levar a palavra a gregos e troianos. Você tem que ter tranquilidade para levar a palavra para pobres, miseráveis e também a casta mais rica. Pode ficar com vergonha, não. Não vou falar porque sabe como é que é. Não tem esse negócio, não. Você está capacitado. Diga, eu estou capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja e exaltado esse nome que é sobre todo nome. Aleluia. 8 fronteiras, irmãos, e seus desafios a serem superados. 8 preciosas oportunidades de envolvimento para o cumprimento do ID e fazer discípulos de Jesus, como a igreja de Cristo tem que fazer. E qual é o papel da igreja brasileira? Qual é o papel da igreja brasileira? Primeiro, orar ao Senhor por direcionamento e envolvimento efetivo. Eu queria que os irmãos me ajudassem nesse finalzinho e citassem comigo isso aí. Vamos todos, a uma só voz? Número 1. Aleluia. Número 2. Número 3. Aleluia. Está vendo como é que a gente pode fazer alguma coisa? Tem mais. Vamos lá. Essa é difícil, hein? Mas olha aí. E aonde a gente pode fazer isso? Escola Bíblica Dominical. Aqui é o lugar de capacitar. Depois que você assistir 3 aulas da EBD, você vai sair evangelizando aquele que você encontrar pela frente. É isso. Você vai sentir vontade, desejo. Vai nascer em você, vai arder em você a chama do evangelismo. Tem mais. Você está disposto, irmão, a ser parte do que Deus está fazendo no Brasil? Talvez você não vá a uma tribo, mas pode orar por quem vai. Você talvez não vá a um quilombola, mas pode contribuir com quem está no campo. Você pode não ir aos sertanejos, mas pode participar de uma viagem missionária em oração. Pode evangelizar no seu bairro, na sua escola, na sua seara, na sua cidade. Como disse Lucas 10:2, a seara é bem pequenininha. Tem gente demais trabalhando. É uma Bíblia que eu achei no meio da rua, foi essa. A Bíblia que eu achei no meio da rua, estava escrito isso. A seara já tem muita gente. Olha aí como é que tem gente. Para que mais gente? Não.
A Bíblia diz: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Conclusão: que o Espírito Santo nos capacite para sermos testemunhas. Que vejamos o Brasil como uma terra de oportunidades missionárias. E que a nossa resposta seja aquela que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glorificamos a Deus, e que seja o clamor de Abacuque o nosso clamor: aviva, Senhor, a tua obra. Eu só queria parafrasear, né? Aviva, Senhor, em mim a tua obra. Vamos todos dizer isso? Aviva, Senhor, em mim a tua obra. Que Deus possa nos abençoar e que possa nos despertar para que nós façamos missões dentro e fora da nossa cidade, em especial dentro da sua casa. Glorifique a Deus, exalte a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.